vida nas estradas brasileiras é um palco de histórias, algumas alegres, outras nem tanto. Mas o que você está prestes a ler é uma que supera todas elas. Um conto de bondade, desespero e uma recompensa que desafia a lógica, a 116. Naquele trecho entre Curitiba e São Paulo, era um monstro faminto, engolindo quilômetros de asfalto, sob a égide de uma noite impiedosa. Era um pouco mais de 3 da manhã, e a chuva, ela não caía, ela despencava. Paul Desi. Mais baldes de água despencavam do céu negro, chicoteando o para-brisa do velho guerreiro. O caminhão que era mais do que um veículo para João. Era sua vida, seu sustento, seu lar sobre rodas. Cada gota parecia uma bala de canhão, e os limpadores de para-brisa, antes ágeis, agora lutavam em uma batalha perdida contra a fúria dos elementos. João, com seus 40 e poucos anos e mais de 2 décadas de estrada nas costas, conhecia cada curva, cada buraco, cada armadilha daquela rodovia traiçoeira. Seus olhos, acostumados à penumbra e à solidão da madrugada, varriam a escuridão à frente, atentos a qualquer movimento, qualquer sombra que pudesse anunciar perigo. O cheiro de diesel, a vibração constante do motor sob seus pés, o rádio, chiando baixinho com uma canção antiga a menos. Tudo isso era a sinfonia que embalava suas noites de trabalho. De repente, um clarão bruxo, um flash branco azulado que rasgou a escuridão como um relâmpago caído do céu. Não foi um raio, João. Soube instintivamente. Aquilo era metal retorcido, faíscas voando na noite, a violência de uma colisão, e em seguida, o som. Um barulho infernal, um urro de metal se contorcendo, vidros estraçalhando e um impacto surdo que fez o guerreiro tremer em seus alicerces. João, com um instinto apurado de quem já viu de tudo na estrada, freou bruscamente, pisando no pedal. Do freio com uma força que quase o arremessou contra o volante, o caminhão, um gigante adormecido, roncou, guinchou e por um milagre, obedeceu. Parando a poucos metros da cena do desastre, o coração de João disparou. Ele podia sentir o pulsar, acelerado nas têmporas, a adrenalina começando a correr em suas veias. Ali, bem ali, no meio do nada, sob a torrente da chuva, um carro de passeio estava prensado contra um barranco, retorcido como um brinquedo esquecido por uma criança gigante. A frente do veículo estava irreconhecível, amassada, esmagada. Cheiro forte de gasolina e borracha queimada pairava no ar, misturado ao vapor que subia do motor fumegante. A escuridão, antes apenas um véu, agora parecia densa, carregada de tragédia. E então, o som que fez o sangue de João gelar não era o vento uivando, nem o ronco dos motores. Era um som humano. Um grito agudo, desesperado, que rasgou a escuridão. E a fúria da chuva. Socorro! Por favor, alguém, minha filha. Ela está aqui dentro! A voz de uma mulher, embargada pelo pânico, pela dor, pela agonia, ecoou no ar. Era um lamento que vinha do fundo da alma, um pedido de ajuda que não podia ser ignorado. João não hesitou. Não houve um segundo de indecisão. Sua mente, treinada para a praticidade e a cautela da estrada, foi dominada por um impulso maior, algo que vinha do fundo de sua alma. Sem pensar 2 vezes no perigo iminente, o risco de explosão, a fumaça que já começava a se espalhar, a possibilidade de mais veículos desgovernados na pista molhada, menos ele agiu. Desligou o motor do caminhão, a cabine mergulhando em um silêncio assustador, interrompido apenas pelo som da chuva batendo no teto. Agarrou sua lanterna, um feixe de luz que parecia frágil diante de tanta escuridão e desespero, e abriu a porta da cabine. O vento gelado e a chuva forte o atingiram como um soco no estômago, encharcando-o em segundos. Ele não sentiu o frio, nem o desconforto. Seus olhos estavam fixos no carro retorcido, nos gritos da mulher que se tornavam cada vez mais frenéticos. Ele correu em direção à tragédia, ignorando o perigo, impulsionado por uma força invisível, uma necessidade inadiável de ajudar. Seus pés chapinhavam na água acumulada na beira da estrada, mas ele nem percebeu. Sua mente estava focada em uma única coisa. Havia uma vida em jogo, ou melhor, 2. E ele, João, o caminhoneiro solitário, era a única esperança na imensidão daquela madrugada chuvosa e sombria. A imagem daquela mulher e de sua filha, presas no inferno que se formava à sua frente, gravou-se em sua mente. Ele sabia que tinha que agir,
e rápido. Cada segundo era precioso, cada respiração, um grito silencioso de desespero. A história de João, o guerreiro, estava prestes a tomar um rumo que ele jamais poderia prever. O ar pesado daquela madrugada na Brasil-116 agora cheirava a metal queimado e pavor. João correu em direção ao carro retorcido, o coração batendo descompassado no peito. Cada passo um desafio na pista escorregadia e encharcada. A cena, que o sei, desdobrava diante dele, era apavorante. Um pesadelo materializado sob a luz intermitente de sua lanterna. O carro, o modelo que outrora fora elegante, agora jazia com a frente completamente destruída, irreconhecível. Do motor, pequenas labaredas começavam a lamber o capô amassado, dançando em um balé sinistro que ameaçava engolir tudo. A mulher, que antes gritava, estava agora gemendo, presa entre as ferragens deformadas do que restara do banco do motorista. Seus olhos, injetados de pânico, se fixaram em João. Minha filha! Ela conseguiu balbuciar, apontando para o banco de trás, onde uma pequena forma jazia inerte. O desespero na voz dela era palpável, um fio tênue que ligava João à urgência da situação. Ele podia ouvir o choro fraco da criança, um som quase inaudível sob o barulho da chuva e o crepitar incipiente do fogo. João, um gigante de corpo, e mais ainda, de coração, avaliou a situação em segundos preciosos. Não havia tempo para esperar socorro. O risco era iminente e crescente. As chamas, ainda pequenas, tinham o potencial de se alastrar a qualquer momento, transformando o veículo em uma armadilha mortal. A gasolina, o cheiro forte dela, era um lembrete constante da tragédia que poderia se consumar. Era ele, apenas ele, contra o tempo e o fogo, com uma força que ele nem sabia que possuía. João se lançou contra a porta do carona, a mais acessível no momento, embora também estivesse emperrada. Ele puxou, empurrou, usou ombros, pés, todo o peso do seu corpo musculoso, treinado por anos de trabalho braçal. A cada puxão, um rangido de metal retorcido ecoava na noite, um som agudo e doloroso que se misturava aos gemidos da mãe e ao choro intermitente da criança. Suas mãos, antes firmes no volante do caminhão, agora se esfalfavam contra a lataria fria e deformada, sentindo os arranhões e pequenos cortes que começavam a surgir. Mas a dor física era um mero detalhe diante da imensidão do que estava em jogo. As labaredas, antes tímidas, ganhavam corpo, dançando com mais intensidade e lambendo as bordas da carroceria. O calor era insuportável, um bafo quente que contrastava com a chuva fria. A fumaça, antes apenas um cheiro, agora começava a arder seus olhos e garganta. O tempo estava se esgotando. Cada segundo era uma eternidade de agonia. Mas João não desistiu. Ele não podia desistir. Em sua mente, uma imagem surgiu, a de sua própria filha, com seus cabelos cacheados e o sorriso banguela, esperando por ele em casa. Lembrou-se dos abraços apertados, das risadas infantis, da promessa de uma vida feliz. Aquelas duas vidas ali, presas no inferno, eram como a sua própria filha. Uma determinação férrea, inabalável, o impulsionou. Ele precisava tirá-las dali, precisava salvá-las. Não havia outra opção. Com o último e desesperado puxão, reunindo toda a sua força física e mental, a porta do carona finalmente cedeu. O estalo ensurdecedor do metal, rompendo, foi um som de vitória, um sopro de esperança em meio ao caos. João, com o rosto sujo de fuligem e sangue, conseguiu libertar a mulher. Ela desmaiou em seus braços, um peso inerte, mas em seus olhos antes de fechar era visível um raio de luz na escuridão. O alívio, no entanto, foi breve. A menina, um anjo de cabelos loiros que agora pareciam sujos e emaranhados, estava inconsciente no banco de trás, ainda presa ao cinto de segurança. As chamas traiçoeiras e rápidas já lambiam perigosamente o interior do veículo. Aproximando-se, o cheiro de plástico queimado se intensificava. O tempo era, mais do que nunca, o seu inimigo. Com as mãos tremendo, mas com a mente focada, João se inclinou para dentro do carro, sentindo o calor do fogo em suas costas, a ameaça cada vez mais próxima. Ele tateou apressadamente o botão do cinto de segurança. A trava, por um instante, pareceu emperrada, um grito silencioso do destino. Mas a vontade de João era mais forte. Com o esforço final, ele conseguiu desabotoar o cinto. Cuidadosamente, com a delicadeza que só um pai entende,
ele a puxou para fora do veículo em chamas, carregando a mulher em um braço e a menina no outro. João cambaleou para longe do carro, procurando um local seguro, distante o suficiente para escapar da iminente explosão. Ele as deitou na grama molhada, a poucos metros da estrada, e se jogou ao lado delas, ofegante, exausto, mas com um coração transbordando de um alívio quase doloroso. E então, o ápice do terror e da redenção. Minutos depois de ter tirado as duas do veículo com João ainda recuperando o fôlego, o carro explodiu, um estrondo ensurdecedor, seguido por uma bola de fogo gigantesca que iluminou a escuridão da estrada com uma intensidade quase sobrenatural. Os estilhaços de metal voaram pelo ar. O calor da explosão atingiu João mesmo à distância. Se ele tivesse hesitado por mais um minuto, se tivesse duvidado de sua capacidade, as 3 vidas teriam sido consumidas por aquele inferno. O guerreiro jazia ali, um testemunho silencioso do heroísmo de João, que, contra todas as probabilidades, havia vencido a batalha contra o tempo e o fogo. O impacto da explosão ecoou pela Biá, como um trovão, sacudindo o chão e o ar ao redor. Uma gigantesca bola de fogo, alimentada pelo combustível e pelos destroços do carro, elevou-se no céu noturno, pintando as nuvens de um vermelho alaranjado. O calor intenso alcançou João mesmo à distância, fazendo-o recuar alguns passos instintivamente, protegendo os corpos inertes da mulher e da criança que jaziam ao seu lado. Seus pulmões ardiam com a fumaça e o cheiro acre do que um dia fora um carro. O espetáculo pirotécnico, assustador em sua magnitude, era a prova viva de que ele havia chegado no limite do último segundo. Qualquer atraso de um piscar de olhos, e a história teria tido um final trágico. João estava exausto, ofegante. Seu corpo doía, os músculos gritavam em protesto pelo esforço sobre-humano. As mãos estavam em carne viva, arranhadas e sujas de graxa e sangue. Mas a dor física era insignificante, comparada ao alívio que inundava sua alma. El havia tirado Dolly. As 2 vidas estavam a salvo. Com o coração ainda martelando no peito, ele se ajoelhou ao lado da mulher e da menina. A mãe, ainda desmaiada, respirava com dificuldade, mas respirava. A menina, um anjo de cabelos loiros que agora parecia mais uma nuvem de algodão sujo, começou a tossir, um som fraco que, para João, soou como a mais bela das sinfonias. Ele gentilmente tocou o rosto da criança, sentindo o calor tênue da vida. Os olhos da menina se abriram lentamente, azuis e marejados, fitando João com uma expressão de confusão e medo. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas tranquilizador. Está tudo bem, pequenina. Você está segura agora, sussurrou, a voz rouca pela fumaça e pela emoção. O choro fraco da criança se transformou em um soluço mais audível. Joel a pegou no colo, aconchegando-a contra o peito, tentando transmitir calor e segurança. A mãe começou a despertar, movendo-se com um gemido de dor. Seus olhos se abriram, e ao ver a filha no colo de João, uma lágrima escorreu por seu rosto. Minha filha, ela sussurrou, a voz ainda fraca. João a ajudou a se sentar, e a mulher, com dificuldade, estendeu a mão para tocar a filha, confirmando que aquilo não era um pesadelo. Um alívio gigantesco inundou o ambiente. Pouco tempo depois da explosão, quando a bola de fogo já diminuía e as chamas se concentravam nos restos do veículo, o som distante de sirenes começou a rasgar o silêncio da noite. Primeiro, um zumbido quase inaudível. Depois, um uivo crescente que se aproximava rapidamente. Eram as sirenes da ambulância e da polícia, finalmente chegando ao local. Para João, elas pareciam chegar em câmera lenta, um epílogo para sua própria batalha. As luzes vermelhas e azuis dos veículos de emergência piscavam na escuridão, iluminando a cena com uma aura dramática. Paramédicos e policiais desembarcaram apressadamente, seus rostos sérios e focados. Rapidamente, os paramédicos avaliaram a mulher e a criança. A menina foi levada para a ambulância, onde foi prontamente atendida, enquanto a mãe recebia os primeiros socorros no local, ainda em estado de choque, mas consciente. Os policiais, por sua vez, começaram a isolar a área, coletar informações e investigar a causa do acidente. João, exausto, sujo e ainda em choque pela intensidade dos acontecimentos, observava tudo à distância, com a sensação de ter cumprido seu dever, de ter feito o que era certo. Ele era um homem simples, um caminhoneiro, não um herói de filme. Mas naquela noite, ele havia sido
Exatamente isso. Foi então que uma das policiais, uma mulher de semblante sério, mas com um olhar de admiração, se aproximou dele. Ela era alta e tinha um uniforme molhado pela chuva. Senhor, você é um herói, ela disse. A voz firme, mas com um tom de respeito, salvou 2 vidas. O que o senhor fez foi algo extraordinário. João apenas assentiu, sem palavras. Oakins o impedia de articular qualquer coisa. Ele era apenas um homem que fez o que achava certo. A mulher que ele salvou, já um pouco mais recuperada e amparada por um dos paramédicos, olhou para João com os olhos marejados. A gratidão em seu olhar era profunda, verdadeira. Você salvou minha filha, salvou nossas vidas. Eu nunca, jamais vou me esquecer do que você fez por nós. Ela conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção. Naquele momento, enquanto a chuva começava a diminuir e o céu começava a clarear, João sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Não era a exaustão, nem a dor dos ferimentos. Era a sensação de ter feito a diferença, de ter sido o milagre para alguém. Mas o que nem João, nem a mulher, nem os policiais sabiam, era que aquele resgate heróico, aquele ato de altruísmo, Emmanuel Oil Caos, tinha sido testemunhado por olhos que ninguém esperava. Olhos que observavam das sombras e que já haviam traçado um novo destino para o caminhoneiro João. Um destino que desafiaria todas as expectativas. Se você, assim como João, se emocionou com essa história de heroísmo, superação e a prova de que a bondade ainda existe em nosso mundo, eu te faço um convite que pode mudar a nossa história juntos. Inscreva-se no nosso canal, agora mesmo. Clique no botão de inscrição para não perder nenhum de nossos vídeos que trazem histórias inspiradoras como a de João. Siga-nos nas redes sociais. Encontre os links na descrição abaixo. Lá, você ficará por dentro de todas as novidades e poderá interagir diretamente conosco. E o mais importante, ative o sino de notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando um novo vídeo for publicado, garantindo que você não perca nenhuma dessas narrativas emocionantes que nos fazem acreditar na humanidade. Somos imensamente gratos pela sua companhia e por dedicar seu tempo a assistir às nossas histórias. A sua presença nos motiva a continuar buscando e compartilhando esses momentos de pura emoção e inspiração. E agora, para que possamos nos conectar ainda mais, queremos te conhecer. Você, que nos acompanhou até aqui, de onde nos assiste e qual o seu nome? Conte pra gente nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. As sirenes da ambulância e das viaturas policiais rasgavam o silêncio daquela madrugada, agora pontuada apenas pelos últimos estalos do carro em chamas e pelo som persistente da chuva que por fim começava a amainar. As luzes de emergência pintavam a cena do acidente com flashes azuis e vermelhos intermitentes, conferindo um ar quase cinematográfico à tragédia que ali se desenrolara. Paramédicos, ágeis e eficientes, desembarcaram da ambulância, suas maletas abrindo-se em um estalar rápido, e correram para atender a mulher e a criança. João, ainda ajoelhado na grama molhada, ao lado das 2 vidas que salvara, sentia a exaustão tomar conta de cada músculo de seu corpo. Seus pulmões ardiam, as mãos pulsavam com pequenos cortes e arranhões, e o cheiro de fumaça impregnava suas roupas e sua pele. Ele observava de longe a agilidade da equipe de socorro. A menina, um pequeno anjo pálido, foi cuidadosamente colocada em uma maca e levada para dentro da ambulância, onde os paramédicos iniciaram os primeiros procedimentos. A mãe, embora ainda em choque e com visíveis escoriações, já estava consciente e amparada por um dos socorristas, olhava para a ambulância, seus olhos fixos na filha, uma mistura de alívio e pavor em seu rosto, enquanto a equipe médica se concentrava nos feridos. Os policiais, com suas capas de chuva e lanternas, começaram a isolar a área do acidente. Fitas amarelas e pretas Come Yours Desires, cena do crime, não ultrapasse, foram estendidas, criando um perímetro que separava a tragédia da curiosidade dos poucos veículos que ousavam passar por ali naquela hora da noite. As perguntas começaram. O que aconteceu? Quantas vítimas? Havia mais alguém no carro? João, o herói anônimo, era o único elo com a verdade. Um dos policiais, um sargento robusto de rosto sério, aproximou-se de João. Senhor, o senhor estava aqui na hora do acidente? Perguntou. A voz grave e profissional. Joe assentiu, a garganta seca. Eu parei meu caminhão quando ouvi o barulho. O carro estava em chamas, e a mulher gritava que tinha uma criança lá dentro. Ele relatou os eventos de forma concisa,
Sua voz rouca, mas firme, explicou como as portas estavam emperradas, como as chamas se espalhavam rapidamente, e como não havia tempo para esperar, o sargento ouvia atentamente, seus olhos varrendo o cenário destruído, e depois se fixando em João, avaliando o homem à sua frente. Havia sujeira, fuligem e pequenos filetes de sangue no rosto de João, mas também uma dignidade, uma calma surpreendente para alguém que acabara de enfrentar o inferno. O Senhor agiu muito rápido. Foi um ato de muita coragem, disse o sargento, com um tom de reconhecimento que João não esperava. Para ele, era apenas o que tinha que ser feito. Enquanto a conversa se desenrolava, a mulher resgatada, já com uma manta térmica enrolada nos ombros e um pouco mais recomposta, foi trazida. Ela olhou para João e um turbilhão de emoções passou por seus olhos. Gratidão, alívio e um resquício de terror. Ela se aproximou, hesitante, e tocou o braço de João. Eu sou Ana, ela disse, a voz embargada. E essa é minha filha. Clara Vaughn, você salvou nossas vidas, João. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, e João sentiu um nó na garganta. Ele apenas conseguiu balançar a cabeça, sem conseguir encontrar as palavras certas para responder a tanta gratidão. Aqueles momentos, o olhar de pânico da mãe, o choro fraco da criança, a explosão, e agora, a gratidão sincera, menos iriam acompanhar Loparra sempre. Ele não era um homem de grandes discursos ou de holofotes. Sua vida era a estrada, e sua recompensa era o silêncio da noite e a consciência tranquila. No entanto, o que João não sabia, o que nem Ana, nem os policiais presentes poderiam imaginar, era que aquele resgate heróico, aquele ato de altruísmo, em meio à escuridão da BR 116, havia sido testemunhado por olhos que ninguém esperava. O drama da colisão, a corrida contra o tempo, a batalha contra o fogo. Cada movimento de João havia sido observado de perto, com uma intensidade surpreendente, escondido na escuridão da mata. A poucos metros da cena do acidente, um carro de luxo, um modelo importado e de alto padrão, havia parado instantes antes da tragédia. Seu ocupante, um homem de terno impecável, mesmo àquela hora da madrugada, e com um olhar penetrante que parecia ler a alma das pessoas, observava cada detalhe. Ele era Alberto Albuquerque, um magnata do setor de transporte e logística, conhecido por sua frieza nos negócios e por sua reputação de homem pragmático, que raramente se deixava levar por emoções. Albuquerque estava a caminho de uma reunião urgente em São Paulo, e o acidente o havia forçado a parar. De dentro de seu veículo blindado, ele assistiu a tudo. Viu o caminhão de João frear, viu o homem descer em meio à chuva torrencial, correr em direção ao perigo iminente. Testemunhou a luta de João contra as ferragens, o desespero da mulher, a ameaça crescente das chamas. Viu o momento em que João tirou a mulher e a criança, desafiando a própria morte, e o instante em que o carro explodiu. Segundos depois, Albuquerque era um homem acostumado a lidar com números, lucros e perdas. Sua vida era um cálculo constante, mas o que ele viu naquela madrugada chuvosa o tocou de uma forma que ele jamais imaginaria. Ele viu não apenas um caminhoneiro corajoso, mas um ser humano com um coração gigantesco, capaz de arriscar a própria vida por desconhecidos. Ele testemunhou a essência da humanidade, um valor que ele raramente encontrava em seu mundo de negócios implacáveis. Naquele momento, enquanto as sirenes continuavam a soar e a polícia investigava o acidente Alberto Albuquerque, o magnata frio e calculista tomou uma decisão que na superfície parecia impensável para um homem como ele. Não era um investimento financeiro, nem um acordo comercial. Era uma decisão que mudaria para sempre a vida de João, o caminhoneiro anônimo, o herói da BR 116. E ele já sabia exatamente como faria isso. O segredo daquela madrugada chuvosa estava prestes a ser revelado, e com ele, um futuro totalmente inesperado para João. Enquanto a manhã se esgueirava lentamente pela BR 116, dissipando os últimos vestígios da escuridão e da chuva, a cena do acidente começava a tomar contornos mais nítidos. Os destroços fumegantes do carro, agora apenas uma massa disforme, do metal retorcido, era um testemunho sombrio da violência da colisão. A movimentação de policiais, paramédicos e o ocasional curioso que diminuía a velocidade para espiar a tragédia davam um ar de normalidade ao caos que se instalara. Poucas horas antes, João, o herói da madrugada,
já havia prestado seu depoimento, recebido os agradecimentos emocionados de Ana e os olhares admirados dos socorristas. Para ele, sua parte estava feita. Ele era apenas um caminhoneiro que havia parado para ajudar. E agora, com a consciência tranquila, só queria voltar para sua cabine, secar-se e tentar esquecer as imagens de terror que ainda o perseguiam. No entanto, a poucos metros dali, escondido na escuridão da mata densa que margeava a rodovia, o luxuoso carro blindado permanecia parado, quase invisível. Dentro dele, Alberto Albuquerque, o magnata do transporte, observava cada movimento de João com uma intensidade quase obsessiva. Ele não era um homem de impulsos. Sua vida era regida por planilhas, estratégias e decisões calculadas a frio. Seus negócios, que se estendiam por todo o Brasil, eram construídos sobre a lógica implacável dos números e da eficiência. Para ele, emoção era um luxo, uma fraqueza que raramente se permitia. Mas o que ele havia testemunhado naquela madrugada chuvosa desafiava todas as suas premissas. Viu um homem comum, um caminhoneiro exausto, parado na beira da estrada, sem hesitar diante do perigo iminente. Observou João mergulhar no inferno de um carro em chamas, arriscando a própria vida para salvar duas desconhecidas. Não havia cálculo nem lógica de mercado naquele ato. Havia apenas pura e inquestionável bondade. Um altruísmo desinteressado que o Sr. Albuquerque raramente encontrava em seu círculo de executivos e empresários. Ele, que passara a vida colecionando fortunas e construindo impérios, percebeu, naquele momento, que havia algo mais valioso do que qualquer ativo financeiro: o caráter, a coragem. O coração. Em um mundo onde o dinheiro comprava quase tudo, o que João havia feito não podia ser precificado. Era um valor inestimável. A imagem de João encharcado, surro, exausto, mas com a dignidade intacta após salvar as vidas, ficou gravada em sua mente. O magnata, que estava a caminho de uma reunião crucial em São Paulo, havia se deparado com algo muito mais significativo do que qualquer negócio. Albuquerque era conhecido por sua capacidade de identificar talentos, pessoas com potencial, mas João não se encaixava em nenhum de seus padrões usuais. Ele não tinha um currículo impressionante, nem uma rede de contatos influentes. Ele tinha algo muito mais raro, e para Albuquerque, infinitamente mais valioso: integridade. Ali, no silêncio do carro de luxo, enquanto o sol começava a iluminar o horizonte, Alberto Albuquerque tomou uma decisão. Uma decisão que, para seus sócios e concorrentes, seria completamente insana. Ele não pensou em lucros ou em retorno sobre o investimento. Pensou em um novo tipo de investimento. Um investimento em valores humanos. Seu primeiro impulso foi abordá-lo, ali mesmo, na beira da estrada. Mas ele era um estrategista. Queria observar mais, entender melhor. Queria ter certeza de que aquele ato de heroísmo não havia sido um acaso isolado, mas sim a essência do homem. Mandou um de seus seguranças, disfarçados, seguir João discretamente. Queria saber sobre sua rotina, sua família, suas dificuldades. Queria conhecer o homem por trás do herói. A decisão de Albuquerque não era meramente uma recompensa, era uma missão. Ele sentiu que a vida havia lhe mostrado algo importante naquela madrugada, algo que ele havia negligenciado em sua busca incessante por poder e riqueza. Ele queria resgatar, de certa forma, sua própria fé na humanidade, e João era a personificação dessa fé. A recompensa que ele tinha em mente não seria apenas um reconhecimento, mas uma mudança radical na vida de João, uma oportunidade que ele jamais ousaria sonhar. Enquanto João voltava para sua cabine, ligava o motor do guerreiro e se preparava para retomar sua jornada, ele não tinha a menor ideia de que estava sendo observado. Não sabia que um dos homens mais poderosos do país havia mudado sua própria perspectiva de vida por causa de suas ações. Nem que um plano estava sendo traçado nas sombras, um plano que envolvia um caminhão 0 km, um novo emprego e um futuro que, até então, era apenas um devaneio distante em seus sonhos mais audaciosos. O olhar oculto de Alberto Albuquerque não era apenas de observação, era de admiração. E dessa admiração nasceria uma recompensa inesperada. Uma virada de jogo que mudaria para sempre a trajetória do caminhoneiro que agiu com o coração. O destino de João estava prestes. Dias se arrastaram, transformando a madrugada chuvosa e dramática da Brasil-116 em uma memória vívida, mas distante. João, o caminhoneiro que havia se tornado um herói anônimo por algumas horas,
estava de volta à sua rotina implacável das estradas brasileiras. O guerreiro, seu velho companheiro de tantas viagens, roncava sob o ritmo constante de quilômetros e mais quilômetros. O asfalto parecia um cobertor sem fim, estendendo-se sob o sol forte do dia e as estrelas cintilantes da noite. Ele tentava esquecer a tragédia, as imagens do carro em chamas, os gritos de pavor e depois o alívio. Mas a memória da mulher e da criança o assombrava de tempos em tempos, e o ardor dos cortes em suas mãos, pequenos arranhões que viraram crostas, era um lembrete constante de sua bravura e da vulnerabilidade da vida. Sua rotina era a mesma: acordar antes do sol nascer, checar o caminhão, pegar o café amargo no posto de gasolina e seguir em frente. As paisagens mudavam, mas a essência do trabalho permanecia a mesma: menos carregar e descarregar, cumprir prazos, lutar contra o cansaço e a solidão. A mente de João estava ocupada com os afazeres diários, com as contas para pagar, com a saúde de sua família, com o sonho distante de um dia ter um caminhão novo, livre das manutenções constantes e da apreensão de que o motor pudesse falhar a qualquer momento. Era uma tarde quente no interior de Minas Gerais. João havia acabado de descarregar uma carga de alimentos em uma pequena cidade e parou em um posto de gasolina à beira da rodovia para abastecer o caminhão e tomar seu café da tarde. O lugar era simples, com um balcão velho e bancos altos. João, com seu boné surrado e o cheiro característico de estrada, misturado a suor e diesel, sentou-se em um dos bancos, saboreando o líquido preto, amargo e revigorante, enquanto ele bebericava o café. Um carro de luxo, um modelo imponente e com vidros fumês, deslizou silenciosamente e parou ao lado do seu velho guerreiro. O veículo parecia fora de lugar. Naquele posto de beira de estrada, um contraste gritante entre o luxo e a simplicidade. João nem deu muita atenção, acostumado a ver todo tipo de carro passar. Supôs que fosse algum empresário apressado ou turista perdido. De repente, a porta do carro se abriu e dele desceu um homem de terno impecável, que parecia ter saído de uma revista. Sua postura era ereta, seus cabelos grisalhos bem cortados e o olhar ira penetrante, direto, capaz de desvendar almas. João o reconheceu. Era o mesmo homem que ele vira de relance na madrugada do acidente, parado em um carro, parecido, observando a cena, mas ele não fazia a menor ideia de quem ele era ou o que ele queria. O homem se aproximou de João com uma calma calculada, sem pressa, mas com uma presença que preenchia o ambiente. Estendeu a mão, uma mão firme e bem cuidada. "Boa tarde, meu caro. Sou Alberto Albuquerque", ele disse, a voz grave e pausada. "Eu o testemunhei o que você fez na BR 16 há alguns dias." João, surpreso, apertou a mão do homem. Uma onda de desconforto e curiosidade o invadiu. Por que aquele homem o estava procurando, como ele o havia encontrado ali, naquele posto de gasolina no meio do nada? "Ah, sim. Boa tarde, senhor." João respondeu, um tanto sem jeito, limpando a mão rapidamente na calça, antes de estendê-la. "João, muito prazer." Albuquerque sorriu, um sorriso contido, mas genuíno. "Prazer é meu, João. Sua coragem naquela noite me impressionou profundamente. O que você fez foi algo que eu nunca vi em toda a minha vida. Você salvou aquelas 2 vidas sem pensar 2 vezes." João ficou sem fala. Ele nunca havia sido elogiado daquela forma por um completo estranho. Tentou minimizar a situação. "Eu só fiz o que qualquer um faria, senhor." Era uma vida em jogo. O senhor Albuquerque balançou a cabeça, negando. "Não, João, nem todos fariam. Muitos passariam reto, outros hesitariam. Você agiu com coragem, com altruísmo. Isso é raro. É um valor inestimável." Ele fez uma pausa, o olhar fixo nos olhos de João, como se tentasse ler sua alma. "E é por isso que estou aqui. Gostaria de lhe fazer uma proposta." João sentiu um frio na barriga. Uma proposta? Seu coração acelerou. Seria algum tipo de reconhecimento? Uma ajuda financeira? Sua mente, pragmática, começou a elencar as possibilidades, todas elas pequenas, dentro da realidade de um caminhoneiro humilde. Mas o que viria a seguir superaria todas as suas expectativas, todos os seus sonhos mais ousados. "Gostaria de lhe oferecer um emprego em minha empresa", Albuquerque disse, a voz firme e clara, "com um caminhão novo, 0 quilômetro, do jeito que você escolher, e um salário que vai mudar sua vida
e a de sua família. Um salário que você nunca sonhou em ganhar nas estradas. O café amargo que João segurava quase escorregou de suas mãos. Um caminhão zero, um salário que mudaria sua vida. Aquila parecia bom demais para ser verdade. Ele, um caminhoneiro acostumado a apertar o cinto, a lidar com a incerteza e as dificuldades da estrada, não conseguia acreditar no que ouvia. Sua mente gritava: "Isso é um golpe! Ninguém faz isso de graça!" A desconfiança, natural em um mundo onde as pessoas raramente oferecem algo sem pedir nada em troca, tomou conta dele. Por quê? João conseguiu balbuciar, a voz embargada pela incredulidade e por uma ponta de desconfiança. "Por que o senhor está fazendo isso?" O senhor Albuquerque sorriu novamente, um sorriso mais aberto desta vez, quase um raio de sol em um dia cinzento. "Porque você agiu com o coração, João. E isso, meu caro, é um valor que eu busco em meus funcionários. Não é sobre o currículo, é sobre o caráter. Eu vi em você algo que dinheiro nenhum pode comprar." Ainda assim, Joe, a ideia de um caminhão novo, de um salário que transformaria a vida de sua família, parecia um conto de fadas. A desconfiança quase o fez recusar a oferta que mudaria sua vida para sempre. Ele pensou em Maria, sua esposa, nas promessas de um futuro melhor que ele sempre fazia. Mas o medo de ser enganado, de ver seus sonhos desfeitos, era forte. Albuquerque, percebendo a hesitação de João, sabia que precisava ir além das palavras. Ele tinha um plano para dissipar qualquer dúvida, e aquele plano envolvia uma surpresa ainda maior. A proposta de Alberto Albuquerque pairava no ar do poço de gasolina como uma miragem no deserto escaldante da rotina de João. Um caminhão 0 quilômetro, um salário que mudaria sua vida. Aquelas palavras, soando como um eco distante em sua mente cansada, eram tão grandiosas, tão fora da realidade que ele conhecia, que a primeira emoção a surgir não foi a alegria, mas sim uma pontiaguda e quase dolorosa desconfiança. João, com seus anos de estrada e as cicatrizes de tantas promessas quebradas, sabia que na vida real raramente algo tão bom vinha sem uma pegadinha, um custo oculto, uma armadilha disfarçada. "Por que eu?" ele repetiu, a voz rouca pela incredulidade, os olhos fixos nos de Albuquerque, buscando qualquer sinal de zombaria ou falsidade. Ele já tinha visto de tudo golpes do Fritz, promessas de empregos mirabolantes que acabavam em calotes, propostas irrecusáveis que viravam pesadelos. Seu ceticismo era uma couraça construída por anos de experiência em um mundo muitas vezes cruel. O senhor Albuquerque, um homem acostumado a decifrar a linguagem corporal e as nuances da hesitação, percebeu a muralha que João havia erguido. Não era apenas surpresa, era uma profunda relutância enraizada em uma vida de privações e decepções. Ele sabia que suas palavras, por mais sinceras que fossem, poderiam não ser suficientes. "Eu entendo sua desconfiança, João", disse Albuquerque, sua voz calma e sem um pingo de impaciência. "Sei que o que estou oferecendo parece grandioso demais, mas eu não sou um golpista, nem um brincalhão. Sou Alberto Albuquerque, proprietário da Transportes Albuquerque, uma das maiores empresas de logística do país." Ele fez uma pausa, permitindo que o nome da empresa, amplamente conhecida no setor, começasse a ecoar na mente de João. "O que você fez naquela madrugada não tem preço. João, você agiu com a pureza de um homem que pensa no próximo, que não mede esforços para salvar vidas, e é exatamente esse tipo de caráter que eu busco em minha equipe." João ouvia, mas sua mente ainda estava em turbulência. Transportes Albuquerque, o nome era de fato sinônimo de sucesso e poder no Brasil. Ele já havia visto os caminhões imponentes da frota, sempre novos, reluzentes, passando por ele nas estradas. Mas por que o dono de uma empresa daquele porte viria pessoalmente lhe oferecer um caminhão zero e um salário que ele nunca sonhara? A lógica não se encaixava. "Mas eu sou apenas um caminhoneiro, não tenho estudo universitário, não sou um executivo", João tentou argumentar, a voz embargada pela emoção e pela confusão. Ele se sentia pequeno diante daquele homem, elegante e poderoso. Albuquerque o interrompeu, com um gesto suave da mão. "Não é sobre títulos ou diplomas, João. É sobre valores. Eu vi em você algo que dinheiro nenhum pode comprar e que currículo nenhum pode ensinar. A coragem de um leão, a compaixão de um santo e a integridade de um homem de bem. Minha empresa cresceu por causa de gente como você, que faz o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ainda assim,
A hesitação de João era palpável. Ele pensava em Maria, sua esposa, e na filha. Sonhar alto demais era perigoso. A queda, se aquilo fosse uma farsa, seria ainda mais dolorosa. A imagem do seu velho guerreiro, com suas amassaduras, e o motor que vez ou outra engasgava, era uma realidade dura, mas conhecida. Trocar o certo pelo duvidoso, mesmo que o duvidoso fosse um sonho, era um risco que ele temia. Ele quase recusou. Estava prestes a agradecer, dizer que não era para ele inventar uma desculpa qualquer e voltar para a segurança de sua rotina. O destino, que acabara de lhe estender a mão de forma tão grandiosa, esteve por um triz de ser ignorado. Percebendo que as palavras por si só não seriam suficientes, Albuquerque mudou sua estratégia. Ele sabia que precisava de uma prova concreta, algo que João pudesse ver e tocar para acreditar. João, eu entendo que seja difícil acreditar, disse ele, com um tom que demonstrava empatia. Mas eu não espero que você decida agora. Tenho uma proposta. Venha comigo. Apenas venha. Eu quero te mostrar algo que talvez ajude a dissipar suas dúvidas. João hesitou mais uma vez. Ir com aquele homem, um completo estranho, ainda que famoso, para um lugar desconhecido, era contra todos os seus instintos de caminhoneiro solitário e precavido. Mas a curiosidade, a pequena chama de esperança que se acendera em seu peito, era mais forte do que a desconfiança. E se fosse verdade, e se aquela fosse realmente a chance de uma vida? Ele olhou para seu guerreiro, para a vida que ele conhecia tão bem, e depois para o carro de luxo, para o desconhecido. A balança da vida pendia em um fio. Com um suspiro que parecia carregar o peso de todos os seus anos de estrada, João tomou uma decisão que, embora ainda carregada de incerteza, o empurraria para fora de sua zona de conforto. Tudo bem, senhor Albuquerque. Eu vou com o senhor. O magnata sorriu, um sorriso de vitória silenciosa. Ele sabia que havia vencido a primeira batalha. A segunda, a de realmente convencer João de que aquela proposta era real, viria em breve. Ele abriu a porta do carro para João, um gesto de respeito que o caminhoneiro não esperava. João entrou no luxuoso veículo, sentindo o cheiro de couro e o ar-condicionado suave. O carro arrancou em silêncio, deixando para trás o posto de gasolina e a vida que João conhecia. Ele não tinha ideia para onde estava indo, mas o cheiro de uma nova vida já pairava no ar. A desconfiança ainda era uma semente em seu coração, mas a curiosidade e uma ponta de esperança haviam plantado raízes mais profundas. O destino estava prestes a se revelar de uma forma que desafiaria tudo o que João acreditava ser possível. O luxuoso carro de Alberto Albuquerque deslizava suavemente pela rodovia, engolindo os quilômetros que separavam o posto de gasolina de um destino ainda desconhecido para João. A paisagem passava como um borrão pelas janelas fumês. O caminhoneiro, ainda incrédulo e tenso, tentava processar a surrealidade da situação. O cheiro de couro novo e o ar-condicionado suave contrastavam bruscamente com o ambiente rústico e diesel do seu dia a dia. João, acostumado ao barulho do motor do seu velho guerreiro, achou o silêncio no interior do carro quase ensurdecedor. Albuquerque, percebendo a apreensão do seu inesperado convidado, quebrou o silêncio. Para onde estamos indo, senhor? João finalmente perguntou, a voz um pouco embargada. Estamos indo para um de meus galpões de distribuição, João, respondeu o magnata, sem desviar os olhos da estrada. Lá, você verá por que insisto em dizer que sua atitude naquela noite me impressionou profundamente. A mente de João girava. Um galpão de distribuição. Ele imaginava armazéns imponentes, cheios de mercadorias. Mas o que isso tinha a ver com a proposta? O nervosismo se misturava à curiosidade. Ele olhava para o Sr. Albuquerque, tentando decifrar o homem que, com um simples convite, virara sua vida de cabeça para baixo. Havia uma serenidade no rosto do empresário, uma convicção que começava a minar a muralha de desconfiança de João. Após cerca de 1 hora de viagem, o carro de Albuquerque desviou da rodovia principal, adentrando uma estrada particular, bem pavimentada, ladeada por portões imponentes. Seguiram por um caminho arborizado, até que um complexo gigantesco surgiu à frente. Era uma instalação moderna, com diversos galpões e uma frota impressionante de caminhões reluzentes, todos com o logo da Transportes Albuquerque. Era um espetáculo que faria qualquer caminhoneiro sonhar. O carro parou em frente a um dos galpões, maior que os outros, com uma fachada de vidro espelhada. Albuquerque desligou o motor e se virou para João. Pronto, João. Chegamos. João desceu do carro,
sentindo o sol da tarde em seu rosto e a magnitude do lugar. Os caminhões da frota de Albuquerque eram verdadeiras máquinas, imponentes, limpas, quase brilhantes, muito diferentes do seu velho e batalhador guerreiro. Ele respirou fundo, tentando assimilar tudo aquilo. Albuquerque o conduziu para dentro do galpão. O interior era ainda mais impressionante. Era um salão imenso, com um chão polido e a iluminação perfeita. Não havia mercadorias, apenas uma fila impecável de caminhões novíssimos, alguns com plásticos nos bancos, o cheiro característico de carro zero no ar. João caminhou lentamente, seus olhos arregalados, passando por modelos de última geração, cada um mais impressionante que o outro. Ele sentia o coração acelerar, uma mistura de fascínio e incredulidade. Albuquerque parou no meio do salão e apontou para um dos caminhões. Era um gigante, um modelo top de linha, na cor azul metálico, que reluzia sob as luzes do galpão. Seus pneus eram novos. A cabine parecia um escritório de luxo, e a tecnologia a bordo prometia conforto e segurança inimagináveis para João. João, disse Albuquerque, sua voz ressoando no silêncio do galpão. É o seu novo caminhão. João parou, chocado. Ele piscou os olhos, achando que estava sonhando. As palavras de Albuquerque pareciam ecos distantes. Ele se aproximou do caminhão, estendendo a mão trêmula para tocar a lataria fria e perfeita. O cheiro de novo, o brilho da pintura, a imponência da máquina. Aquilo era real. Era um sonho tornado realidade. Um presente que ele nunca, em seus sonhos mais loucos, imaginou que receberia. E então, João viu, na lateral da porta do motorista, em letras elegantes, estava estampado: João, Transportes Albuquerque. Naquele instante, a muralha de desconfiança de João desmoronou em 1000 pedaços. Não era um golpe, não era uma piada, era real. Senhor Albuquerque não estava brincando. As lágrimas vieram aos olhos de João, quentes e incontroláveis. Eram lágrimas de surpresa, de alívio, de uma gratidão tão profunda que doía no peito. Ele tocou o caminhão novamente, sentindo a textura do metal, a frieza que contrastava com o calor de suas emoções. Era verdade. Aquele gigante azul era dele. João virou-se para Albuquerque, as palavras presas na garganta. Ele não sabia o que dizer. Um nó apertava sua garganta. Como o senhor sabia que eu queria um caminhão assim? João conseguiu sussurrar, a voz embargada. Albuquerque sorriu, um sorriso genuíno e satisfeito. Eu mandei um de meus homens investigarem um pouco sobre você depois daquela noite, João. Sou um homem de negócios. Gosto de saber com quem estou lidando. E descobri que você é um homem honesto, trabalhador, e que sonhava com um caminhão que não te deixasse na mão. Nada mais justo do que recompensar sua bondade com aquilo que pode te trazer mais dignidade e segurança na estrada. Aquele momento marcou a virada de chave, o instante em que a fé de João na humanidade foi restaurada. E ele percebeu que a bondade, por vezes, tem recompensas que desafiam a lógica, que vão muito além do esperado. Ele havia agido com o coração, sem esperar nada em troca, apenas a satisfação de salvar vidas. E agora, a vida o recompensava de uma forma espetacular, com um símbolo tangível de um futuro de prosperidade e dignidade. João, o caminhoneiro simples, que sempre lutou contra as adversidades, estava diante de um novo começo. As promessas vazias do passado haviam sido substituídas por uma realidade palpável, brilhante e cheia de esperança. A jornada para um novo destino, antes incerta e cheia de dúvidas, agora se tornava uma realidade deslumbrante, impulsionada pela prova da verdade e pela virada do jogo em sua vida. Ele não era mais apenas o João do guerreiro velho. Ele era o João do caminhão azul, o homem que havia recebido uma recompensa inesperada por um ato de puro heroísmo. O cheiro de couro novo do banco do carona e o silêncio luxuoso do carro de Alberto Albuquerque pareciam irreais, enquanto João tentava processar as últimas horas. Ele havia visto o caminhão, tocado a lataria brilhante e lido seu próprio nome, estampado na porta. Não era um sonho, não era um golpe, era a realidade. Uma realidade tão avassaladora que ele mal conseguia respirar. A gratidão e a descrença se misturavam em um turbilhão de emoções em seu peito. A primeira coisa que veio à sua mente foi sua família. Maria, sua esposa e sua filha, a pequena Rafaela. Elas eram a força motriz de sua vida nas estradas, o motivo de cada quilômetro rodado, de
cada sacrifício. Quantas vezes ele não havia imaginado um futuro melhor para elas, uma casa mais confortável, menos preocupações com as contas, a certeza de que Rafaela teria todas as oportunidades que a vida podia oferecer. Agora, aquele futuro, antes um vislumbre distante, parecia estar ao alcance de suas mãos. Senhor Albuquerque, eu não sei o que dizer. Eu preciso contar para minha família. João conseguiu balbuciar, as palavras ainda presas na garganta. Albuquerque sorriu, compreensivo. Vá, João, vá contar a boa nova. Eles merecem saber. E diga a eles que a Transportes Albuquerque está de portas abertas para você e para um futuro de prosperidade. A viagem de volta para casa parecia durar uma eternidade, embora o magnata tenha feito questão de Dixalow o mais próximo possível. João mal conseguiu conter a ansiedade. Ele queria ver o rosto de Maria, o brilho nos olhos de Rafaela. Chegou em sua humilde casa em um bairro afastado de São Paulo, o coração batendo forte no peito. A casa, modesta, mas sempre limpa e cheia do calor de sua família. Parecia um porto seguro depois de tanta turbulência emocional. Ao abrir a porta, o cheiro de comida caseira o acolheu. Maria estava na cozinha, preparando o jantar, e Rafaela, com seus 10 anos de idade, fazia a lição de casa na mesa da sala. Ao vê-lo, os olhos de Maria se arregalaram. Ele não parecia o mesmo. Havia algo diferente em seu semblante, uma luz que ela nunca vira antes. João, o que aconteceu? Volca, tá bem? Aconteceu algo na estrada? Maria perguntou, preocupada. Notando os olhos marejados e o rosto marcado pela exaustão e pela emoção, João mal conseguiu articular as palavras. A voz saiu embargada, um misto de riso e choro. Maria, Rafaela, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Não é um sonho, é real. Ele começou a contar a história, desde o início. A madrugada chuvosa, o acidente horrível na BR-16, o carro em chamas. Maria ouvia com um coração na mão, os olhos arregalados de pavor, enquanto Rafaela, fascinada e assustada, largou o caderno e se aproximou. João descreveu o desespero da mãe, o choro da criança, a luta contra as ferragens e o fogo. A voz de Maria exclamava: meu Deus, a cada detalhe, e seus olhos se enchiam de lágrimas ao imaginar o perigo que seu marido havia enfrentado. Eu tirei as duas de lá, Maria. Segundos antes do carro explodir, foi um milagre, João disse, revivendo o momento, a adrenalina ainda presente em sua memória. Maria o abraçou apertado, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Meu amor, você é um anjo. Eu sabia que você faria isso. Você tem um coração de ouro. Mas a parte mais inacreditável ainda estava por vir. João fez uma pausa dramática, respirando fundo, preparando-se para a revelação que mudaria tudo. E depois disso, Maria, um homem veio me procurar, o dono de uma das maiores transportadoras, Alberto Albuquerque. Maria franziu a testa, confusa. Alberto Albuquerque? O que ele queria com você, João? Ele me ofereceu um emprego, Maria, na empresa dele, e não é só isso. João continuou, a voz quase um sussurro de pura excitação. Ele me deu um caminhão 0 quilômetro, um caminhão novinho em folha, Maria, com o meu nome estampado na porta, e um salário que vai mudar nossa vida. A gente não vai mais ter que se preocupar com nada. O silêncio caiu na sala por um instante, um silêncio carregado de choque e incredulidade. Maria olhava para João, os olhos arregalados, tentando processar a informação. João, você tem certeza? Um caminhão 0? O dono de uma empresa grande assim te daria um caminhão? Isso parece bom demais para ser verdade. A desconfiança que João havia sentido há poucas horas agora se refletia nos olhos de sua esposa. Eu também não acreditei, Maria. Eu fui lá ver. Ele me levou no galpão e o caminhão estava lá, lindo, Maria, azul, brilhando, e com o meu nome. João insistia, sua voz embargada pela emoção, a felicidade transbordando. Ele disse que é por causa do que eu fiz, por ter agido com o coração. Ele valoriza o caráter, Maria. E sou mais um caminhoneiro que luta para pagar as contas. A gente vai ter uma vida nova. Foi então que Rafaela, que havia permanecido em silêncio, absorvendo cada palavra do pai, correu para ele e o abraçou apertado. É verdade, papai. A gente vai ter uma vida nova? Um caminhão grande e brilhante? Ela perguntou, os olhos cheios de uma esperança que João nunca vira antes.
As lágrimas de Maria começaram a escorrer novamente, mas desta vez eram lágrimas de pura e genuína felicidade. Ela olhou para João, para a luz em seus olhos, para a convicção em sua voz, e soube que era verdade. Aquela era a recompensa que a vida estava dando ao seu marido, ao homem bom e corajoso que ele sempre fora. Ela o abraçou com força, um abraço que continha anos de dificuldades, de sonhos adiados, e agora, de esperança renovada. O choro de felicidade tomou conta da casa, misturado aos abraços e às promessas de um futuro que se abria diante deles como uma estrada livre e iluminada. A família de João, que sempre o apoiou nos momentos difíceis, agora celebrava a recompensa de uma vida dedicada à honestidade, à bondade e à coragem. O guerreiro velho, que ficaria parado no pátio da Transportes Albuquerque como um símbolo de superação, havia, finalmente, cumprido sua missão. A partir daquele dia, João guiaria um novo gigante azul em uma nova era de prosperidade e alegria para sua família. Com a poeira das lágrimas de felicidade assentada e a promessa de um futuro brilhante ecoando no ar, João se preparava para embarcar em sua nova jornada. O velho guerreiro, fiel companheiro de tantas batalhas, permaneceria na garagem da Transportes Albuquerque, um silencioso monumento aos anos de sacrifício e superação. Em seu lugar, esperava o gigante azul. Um caminhão 0 km que era mais do que um veículo, era a materialização de um sonho, o símbolo tangível de que a bondade, por vezes, encontra recompensas inesperadas. A transição foi suave, quase inacreditável. João passou os primeiros dias na sede da empresa, familiarizando-se com os sistemas internos, os procedimentos de carga e descarga e, principalmente, com as sofisticadas tecnologias a bordo de seu novo caminhão. O senhor Albuquerque, com sua habitual discrição, fez questão de que João recebesse todo o apoio necessário, treinamentos específicos, acesso a equipamentos de ponta, tudo para que ele se sentisse à vontade e seguro em sua nova realidade. Sentado na cabine espaçosa do caminhão azul, João sentiu uma mistura de orgulho e um leve frio na barriga. O painel de controle, com seus inúmeros botões e telas digitais, parecia uma nave espacial, comparado ao painel analógico e simplório do guerreiro. A direção hidráulica, o sistema de freios a ar, a suspensão a ar, que absorvia cada imperfeição da estrada, menos tudo era de última geração, projetado para oferecer o máximo de conforto e segurança. Ele sentiu o cheiro de novo, de plástico, de metal polido, um aroma que contrastava com o cheiro de diesel e borracha queimada, que permeava suas memórias recentes. Sua primeira viagem com o novo caminhão foi para o Nordeste, uma rota que ele conhecia de cor e salteado, mas que agora parecia ter uma nova paisagem. Ao invés da ansiedade e da preocupação com as constantes manutenções do caminhão antigo, João sentiu uma leveza, uma confiança renovada. Cada quilômetro percorrido era um testemunho silencioso do milagre que havia acontecido em sua vida. Ele dirigia com um sorriso no rosto, sentindo o ronco potente do motor. A máquina respondendo com precisão a cada comando. As estradas, antes palco de incertezas e dificuldades, agora pareciam menos hostis. O sol da manhã, as paisagens que se transformavam a cada estado, as paradas em postos de gasolina, onde outros caminhoneiros, curiosos, admiravam seu novo veículo. Tudo adquiria um novo significado. João não era mais apenas um caminhoneiro comum. Ele era o homem da história, o caminhoneiro que havia agido com o coração e ganhado um caminhão zero. A notícia de seu ato heróico e da recompensa de Alberto Albuquerque havia se espalhado rapidamente entre os companheiros de estrada, transformando-o em uma espécie de lenda, nos postos de parada, onde antes ele apenas trocava algumas palavras. Com os colegas, agora era abordado com perguntas, com olhares de admiração e, por vezes, com pedidos de conselho. Muitos expressavam sua incredulidade, mas João, com a humildade que sempre o caracterizou, apenas confirmava a história, sem se vangloriar. Eu só fiz o que tinha que ser feito, ele costumava dizer, sem dar muita importância à sua própria bravura. A nova realidade não se resumia apenas ao caminhão. O salário prometido por Alberto Albuquerque era realmente um divisor de águas. Maria, sua esposa, já não precisava se preocupar tanto com as contas no fim do mês. Rafaela, a filha, agora tinha a oportunidade de ter aulas particulares para reforçar seus estudos, de participar de atividades extracurriculares que antes eram um luxo inatingível. A casa da família, embora a mesma,
parecia mais leve, mais feliz. As refeições eram regadas a risadas e a planos para o futuro. João sentia uma profunda gratidão por Alberto Albuquerque. O magnata não lhe dera apenas um emprego e um caminhão. Ele lhe dera dignidade, esperança e a certeza de que a bondade ainda existia e era valorizada. Albuquerque, por sua vez, observava o progresso de João com satisfação. Kaminhanner se mostrava um funcionário exemplar, pontual, responsável e, acima de tudo, um exemplo de caráter para toda a equipe. O investimento em João havia sido, para o empresário, um dos mais gratificantes de sua vida. A cada entrega, a cada paisagem que cruzava, João se lembrava daquela noite chuvosa na BR 116, a imagem do carro em chamas, os gritos desesperados, a sensação de ter puxado aquelas duas vidas para fora do inferno. Aquela decisão, tomada em fração de segundos, havia sido o ponto de virada de toda a sua existência. Ele não era mais apenas o João que lutava para sobreviver. Ele era um exemplo, uma prova viva de que a compaixão e a empatia podem abrir portas que nem mesmo a mais ambiciosa das mentes poderia imaginar. A estrada, antes um caminho solitário, agora parecia um tapete vermelho estendido para um novo capítulo em sua vida. João dirigia seu caminhão azul, rumo ao horizonte, com a certeza de que o início de uma nova era havia chegado. Era uma era de prosperidade, de segurança e de um propósito renovado, onde cada curva da estrada era uma celebração da recompensa inesperada que a vida lhe havia presenteado. Os meses se transformaram em anos, e o que começou como um ato desesperado de coragem, em uma madrugada chuvosa na BR 116, floresceu em um legado duradouro. A história de João, o caminhoneiro que agiu com o coração e ganhou um caminhão zero, espalhou-se pelas estradas do Brasil como um vento forte, de boca em boca, de posto em posto. Ela se tornou mais do que uma simples narrativa, transformou-se em uma lenda moderna, um conto de esperança e um lembrete poderoso de que a bondade ainda existia e era capaz de mover montanhas. João, agora conhecido em muitos lugares como João do Azul ou João, o herói da Brasil, mantinha a humildade que sempre o caracterizou. Seu sorriso, no entanto, era mais leve. Seus olhos brilhavam com uma satisfação que a vida antiga não lhe permitia. Ele continuou sendo o mesmo homem trabalhador, dedicado à sua rota e à sua família. Mas agora o fazia com uma dignidade e uma segurança que antes eram privilégios apenas dos seus sonhos. O caminhão azul, impecável e potente, era cada dia uma prova viva do milagre que a vida lhe havia reservado. Nos postos de combustível e restaurantes de beira de estrada, João era frequentemente abordado por outros caminhoneiros. Alguns, mais velhos, vinham para cumprimentá-lo, para apertar sua mão com respeito. Outros, mais jovens, pediam conselhos, inspirados por sua história. Ele se tornou uma espécie de mentor informal, compartilhando não apenas dicas sobre as estradas, mas também lições sobre paciência, perseverança e, acima do tudo, a importância de manter a fé na humanidade. Não se esqueçam, meus amigos, ele costumava dizer, com seu jeito simples e direto, que cada quilômetro pode esconder uma surpresa e que a gente colhe o que planta, sempre. Alberto Albuquerque, o magnata que havia apostado em João, encontrou no caminhoneiro não apenas um funcionário exemplar, mas um amigo e um lembrete constante de que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em números de faturamento, em lucros ou em expansão de frota. Havia algo mais profundo, mais humano. A história de João ressoou profundamente em Albuquerque, levando-o a reavaliar suas próprias prioridades. Ele passou a investir mais em programas sociais para seus funcionários e suas famílias, criando um ambiente de trabalho onde o bem-estar e o caráter eram tão valorizados quanto a produtividade. A Transport Albuquerque, já uma gigante, passou a ser reconhecida não apenas pela eficiência, mas também pela sua humanidade, um reflexo do legado de João. A relação entre João e Albuquerque transcendeu o mero vínculo empregatício. O magnata, que antes era uma figura distante e inatingível, tornou-se um confidente, um conselheiro. Albuquerque visitava a casa de João de vez em quando, para um café, para conversar sobre a família, sobre a vida. Via em João a simplicidade e a verdade que o dinheiro e o poder por vezes obscurecem. E João, por sua vez, via em Albuquerque um homem que, apesar de toda a sua riqueza, tinha um coração capaz de reconhecer e valorizar a bondade. E a mulher e a criança, Ana e Clara,
As vidas que João havia resgatado daquele inferno na estrada nunca o esqueceram. Ana, totalmente recuperada do acidente, e Clara, agora uma adolescente cheia de vida, eram visitantes frequentes na casa de João, em datas especiais, para aniversários, para um Natal. Elas o chamavam de tio João, um apelido carregado de carinho e uma gratidão eterna. Clara, em particular, sempre abraçava João com uma intensidade que falava mais do que 1000 palavras. Ela era a personificação viva do milagre que ele havia proporcionado. Um elo inquebrável, forjado no calor do perigo e na coragem de um homem que arriscou tudo por desconhecidos. A história de João, o caminhoneiro, virou um estudo de caso nas aulas de gestão de pessoas e ética empresarial. Palestrantes usavam seu exemplo para ilustrar o poder da inteligência emocional e do altruísmo no ambiente corporativo. A mídia, que inicialmente cobriu o acidente, depois retornou para contar a história da recompensa inesperada, transformando João em um ícone de esperança para muitos brasileiros que lutavam por uma vida melhor. O velho, guerreiro, o caminhão que era a vida de João, não foi esquecido. Alberto Albuquerque mandou reformá-lo, deixando-o impecável, e o expôs no saguão principal da Transportes Albuquerque, com uma placa narrando a história de João e seu ato heróico. Ele se tornou um símbolo da empresa, um lembrete de seus valores fundamentais e da história extraordinária que moldou seu futuro. O legado de João não era sobre o caminhão zero ou o salário generoso. Era sobre a crença de que, mesmo nas situações mais sombrias, um ato de bondade, de pura compaixão, pode acender a luz da esperança e trazer recompensas que vão muito além de qualquer expectativa material. Ele provou que um coração valente e uma atitude altruísta são as maiores moedas, capazes de abrir portas e construir pontes para um futuro que, de outra forma, jamais existiria. João, o caminhoneiro herói, viveu uma vida plena, feliz e digna, deixando para as futuras gerações a prova irrefutável de que, no fim das contas, agir com o coração é sempre o melhor caminho.